Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 554. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que escreve sobre crítica de séries e filmes lá no Emerald Corp, host no podcast Historia-se, a querida Júlia Bart. E aí, pessoal, tudo bem? E só pra dizer que nessa batalha aqui eu estou do lado dos macacos. Estamos, né? Estamos, porque eu vou te falar, viu? Esses seres humanos duas caras aí, hein, Jô? É. Muito bom. Temos aqui também ele que é repórter lá na CBN, tem textos, né, sobre cultura audiovisual no Sentaí, na Folha, na UOL, o grande Cláudio Gabriel. E aí, Rafael, prazerzão com você, com a Júlia aqui. Obrigado pelo convite novamente e, olha, tô com vocês, eu acho que eu tô do lado dos macacos também nessa briga. Pois é, tá vendo só? Eles só com o charme e a simpatia já trouxeram a gente pro lado deles. É incrível isso. Os caras não precisam fazer muito, não. É só não ser um sacana, né? Basicamente. É só isso. Pois é, meus amigos, olha só, desde 2017, quando foi lançado o Planeta dos Macacos, A Guerra, nós não tivemos mais a oportunidade de mergulhar nesse universo riquíssimo aí dos macacos, né, e ver toda essa luta contra os humanos. Pois bem, em 2024 chega aos cinemas o filme Planeta dos Macacos, O Reinado, filme aí dirigido pelo Wes Ball, que se passa várias gerações após aqueles acontecimentos dos filmes do último filme, né, de 2017. Hoje eu, Júlia e Cláudio vamos bater esse papo aqui sobre esse novo filme do Planeta dos Macacos. Vamos, claro, dar spoiler. Então, se você não viu o filme, fica a dica aí para você ir no cinema, se ainda estiver no cinema. Se não, siga esse podcast aqui por sua conta e risco, né? Você vai saber tudo e mais um pouco sobre esse filme, mas já fica aquela dica que a gente vai falar sobre Planeta dos Macacos, O Reinado. E é isso, vamos bater esse papo aqui sobre esse filme no segundo ato desse podcast. 3. Only 3. We take them all. No, never. Leave one, always. That is the law. Bonding day is tomorrow. These are yours. You are older by length of a sunset. Older. Suna, which one sings to you? This one. Chegava aos cinemas no dia 9 de maio de 2024 o filme Planeta dos Macacos, O Reinado. Um filme de 2 horas e 25, dirigido pelo jovem diretor Wes Ball, o mesmo diretor que fez a trilogia do Maze Runner. O filme também é retorizado pelo Josh Friedman, que foi roteirista da série Foundation e de Avatar, O Caminho das Águas. Rick Java, que também foi roteirista de Avatar, O Caminho das Águas, mas também fez Mulan e também esteve presente lá na primeira trilogia, né, lá de 2011 do Planeta dos Macacos. E ainda o time de roteiristas é completado pela Amanda Silver, que também trabalhou em Avatar, O Caminho das Águas, Mulan e também esteve presente na trilogia do Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos, O Reinado, teve um orçamento de 160 milhões de dólares e até o momento já arrecadou mais de 242 milhões de dólares. Ou seja, o filme já se pagou e agora está já naquela faixa do lucro, né, que a Fox e a Disney estão bem de olho nisso. Aqui nós vemos uma história que se passa muitos anos após o reinado de César, onde o jovem macaco chamado Noah embarca em uma jornada que o levará a questionar tudo o que lhe foi ensinado sobre o passado e a tomar decisões que definirão o futuro tanto para os macacos quanto para os humanos. A música do filme, do John Paisano, que foi o mesmo cara que fez a música da série animada do Invencível e também fez algumas músicas lá do jogo, né, do Spider-Man 2, um jogo de videogame aí que ele fez a trilha. A direção de fotografia é do Julia Pados, ele que fez Shazam, Fúria dos Deuses, Jumanji, Maze Runner e vários outros filmes.
O filme é editado pelo Dirk Westerveld, que já tinha feito a edição de Logan, Deadpool 2, Ford vs Ferrari, e também foi editado pelo Dan Zimmerman, que fez lá a trilogia do Maze Runner, junto com o Wes Ball, e também fez Crônicas de Natal. A equipe visual do filme, não vai dar para citar todo mundo, porque ela é uma equipe com mais de 250 profissionais, então é muita gente trabalhando, e esse é um detalhe que eu queria destacar aqui, justamente porque a parte visual do filme é fascinante. No elenco nós temos o Owen Teagle, que vive o Noah, personagem principal, a Freya Allan, que faz a humana, né, a nova, e que depois é chamada de May. Temos também o Kevin Durant, que faz o Proximus Caesar. Temos o Peter McCann, que faz o Haka. O William Macy, que faz o outro humano, né, o Trevathan. O Travis Jeffrey, que faz um dos melhores amigos do Noah, que é o Anaya. E a Lydia Peckham, que faz a outra melhor amiga do Noah, que é a Suna. Bom, o filme ele começa trazendo a memória do César, né? Ele começa com aquela cena dos macacos fazendo uma cerimônia de despedida para esse grande libertador, esse símbolo, né? Que é o César. E de lá a gente viaja algumas gerações para frente para entender um pouco como essa imagem do César acabou sendo usada ou distorcida, né, com o passar aí dos séculos, e como que os macacos hoje interagem com essa figura, com esse mártir que foi o César. O Wes Ball, ele falou que o filme se passa mais ou menos ali em torno de 300 anos depois dos acontecimentos, mas o filme em si ele não deixa essa data específica ali, né? Ele só fala algumas gerações. E eu queria saber de vocês como que vocês encararam esses primeiros minutos do filme, quando a gente é apresentado pro Noah, mas a gente parte dessa despedida do César, assim, como é que vocês viram essa introdução? Eu fiquei bastante surpresa, na verdade, porque eu fui, assim, pra assistir o filme não lendo muito sobre ele, assim. Eu acho que nem o trailer, assim, eu vi, porque eu realmente queria ter essa experiência de ver esse filme sem ter muitas informações, e até porque eu gosto muito da franquia original dos anos 70 ali. Mas pra esse filme, assim, como eu realmente queria ter uma experiência diferente de não ver um trailer, porque às vezes acho que o trailer entrega muito, né, sobre um filme, eu realmente fiquei muito surpresa, porque é o fechamento de um ciclo, né, se tu for pensar. Sim. Porque o César significou tanto, assim, obviamente na história em si, mas eu acho que pra gente, né, que acompanhou esses filmes, trouxe ali um personagem muito carismático, muito potente, muito forte, que teve, e que, né, feito pelo Andy Serkis, né, que também é um baita ator e conseguiu ali entregar um personagem, assim, que pra mim é incrível. Então, ver essa despedida total dele, assim, me deixou bastante surpresa, porque eu pensei, assim, que poderia ser um pouco, assim, eu pensei, assim, que realmente não teria ele, mas que poderia ser um pouco mais próximo da época dele, né? Mas o filme, ele dá uma baita avançada, e isso, assim, me pegou, como eu falei, um pouco desprevenida, mas eu não achei tão ruim, sabe? Eu acho que a gente pode aí, ao decorrer do podcast, falar sobre isso, né? Mas eu acho que ele realmente faz uma ponte, né, entre duas franquias, e isso é interessante, assim. Eu concordo bastante até com a Júlia nesse ponto, dessa ponte, porque pra mim foi muito interessante esse início, justamente como o filme se estabelece de ser uma retomada, né, um novo começo. Pra mim ficou muito claro isso, que ele, tipo assim, não tenta nem defender a todo esse legado do passado, que ele vai estar todo na figura do Caesar, né? A única coisa que resta desse passado é a figura do Caesar, que é esse grande debate que o filme vai propondo, né? Que a gente vai falar aqui. Mas pra mim é muito interessante. Inclusive eu escrevi uma crítica do filme lá no Senta Aí, e me veio uma coisa muito clara, assim, porque quando eu li primeiro o livro do Planeta dos Macacos, né, o original, ele tem uma brincadeira ali muito dessa dicotomia que a antropologia tem da cultura contra a natureza, né? É um livro que vai tratar muito claramente disso. E é interessante que se todos aqueles filmes originais buscam muito mais esse lado, esses filmes agora mais contemporâneos, eles fogem um pouco dessa discussão. E é interessante como esse filme ele meio que começa se propondo essa discussão, quase como se essa nova natureza cultural, entre aspas,
fosse dos macacos, né? Esse novo universo agora ele é dominado pelos macacos. E é muito interessante como realmente gera uma dicotomia da cena da morte do Caesar, como se aquele símbolo que representasse o passado morreu, e agora existisse um novo mundo, tanto que os humanos são figuras esquecidas, né? Estranhas ali para esses novos personagens. E tem uma coisa que eu gosto muito dessa trilogia, né, que se encerrou em 2017, que é toda dirigida lá pelo Matt Reeves. Eu acho ela, eu adoro ela, assim. E tem uma questão que é justamente esse apego que a gente tem a esse personagem que é o César, porque o César é um personagem muito potente, assim, principalmente no começo, quando a gente assiste aquele primeiro filme, quando é feito o experimento com ele e tal, e ele vai ganhando, né, a consciência e tudo mais, a gente vê um personagem que vai evoluindo, e o César do último filme de 2017 é um César totalmente diferente do primeiro. Então, você trazer essa figura desse personagem potente e tal aqui, logo no começo, eu acho que ele já deixa muito claro, e isso eu acho que é uma das coisas que esse filme tem também, que ele tem uma mensagem muito direta assim com o espectador, né? Porque ele já demonstra esse rompimento justamente com a trilogia passada para essa nova que está começando a se construir. E para isso é preciso realmente fazer esse corte com esse personagem muito forte. Então, por mais que agora o protagonista seja muito parecido fisicamente com o César e tal, a gente tá encontrando um personagem que é muito novo e que nasceu e tá crescendo e tá se desenvolvendo dentro dessa comunidade que agora é dominada pelos macacos, como o Cláudio falou. Então, assim, até a ideia de que esse personagem ele não tem consciência, ou que ele não sabe, ou que os anciões não falavam sobre o César, eu acho interessante porque a gente tá vendo um personagem totalmente cru, assim, né? Que não sabe da história que a gente sabe e que ele vai meio que aprender junto com a gente. Então ele se torna realmente um fio condutor ao longo da jornada do filme, né? E Rafa, até uma representação assim bem, você falou, clara assim pro espectador. Acho que é tão clara a ponto de ser um funeral, né? Justamente essa morte desse passado para buscar um novo, o que vai ser colocado a partir de agora. E aí, só que é interessante justamente como o filme vai lidar sobre esse legado do passado, né? Talvez o grande mote, a grande discussão temática do filme seja justamente esse legado do passado, muito mais do que propriamente o futuro que provavelmente vai ser o que vem pela frente, né? Da franquia. Eu acho também até que esse filme, né, ele é muito parecido com aquele termo, né, do coming of age. Porque é realmente, assim, um personagem, né, o Noah, despertando pra vida adulta. A gente vê ele ali, que ele tem ali um começo com os amigos e tudo mais, e que ele ainda não entende o mundo que ele tá vivendo. Ele tem só aquele conhecimento básico do clã dele, do que foi passado pra ele. É uma visão muito limitada do mundo, assim. É muito... Quando tu é criança, quando tu é adolescente, em que tu tem aquela visão que os teus pais te passam, né? E aí depois que tu vai começando a descobrir o que tem pra além. E aí eu acho que essa primeira parte do filme, até ele chegar depois e tudo lá no navio, né? É a parte que eu mais gosto, particularmente por conta disso, assim. Porque a gente tá vendo um personagem basicamente compreendendo o mundo ao redor dele e que esse mundo é muito maior do que ele imaginava. E ele é obrigado a ter um amadurecimento muito rápido, né, Ju? Porque no primeiro ato do filme, logo no começo ali, a gente vê ele se preparando para todo aquele ritual e a gente conhece um pouco do clã dele, que são esse grupo de macacos que tem essa relação com as aves e tudo mais. Então, eu acho até que esse nome do filme, né, O Reinado, mostra justamente que, tipo, os macacos estão tão estabelecidos nesse planeta que eles criaram vários clãs diferentes ali, né? São várias comunidades diferentes com rituais e estéticas diferentes e tal. E aí ele precisa amadurecer rápido, porque como ele está se preparando para
para essa cerimônia de transição para a fase adulta e tudo mais, onde eles têm que pegar o ovo, escolher o ovo lá da águia, cuidar do ovo e tudo mais. Ele, quando tem aquele ataque dessa outra comunidade, desse outro clã, que acaba por escravizar, né, o clã dele, ele se vê numa situação que ele precisa amadurecer, porque ele perdeu tudo. Então, assim, ele coloca nele a responsabilidade de recuperar a família, o clã e tudo mais. Então, ele precisa se colocar como essa figura de líder. Só que até alguns minutos atrás, a gente estava vendo um cara que estava se preparando para fazer um ritual de transição e que tava ali cuidando do ovinho dele, né? Então, assim, ele precisa amadurecer muito rápido, né? E assim, o filme constrói muito esse peso, né, em cima desse personagem. Inclusive, você falou até, Rafael, dele ser muito parecido, né, com o Caesar. E assim, não só parecido essa questão imagética, né, que o filme deixa muito claro isso, da forma que ele se porta, o jeito que ele anda, tem toda uma coisa realmente muito parecida, mas realmente de ser do nada, né? Ele precisar assumir isso do nada. E o Caesar justamente é essa figura na origem que assume de uma forma quase involuntária, né? De uma maneira de reação, quase, eu falo controle, mas não é assim, essa tentativa de liderar esse grupo de um jeito meio aleatório. Mas é interessante porque justamente tem esse lado contrário, né? Enquanto o Caesar, ele se consolida como um líder a partir de um grupo, né? Esse novo personagem, o Noah, ele é uma figura que precisa se construir enquanto ele mesmo. Então acho que faz até bastante sentido com o que a Júlia falou do questão de coming of age, né? Ele é uma figura crua, ele é quase uma criança ali, a gente vê naquela cena inicial dele com os amigos, né? Tem lá dele se arriscar, um negócio meio adolescente, e ele precisa se transformar realmente num líder e de assumir esse papel de reconstruir a tribo dele, né? A vida dele, a partir de um olhar que ele não tem, um olhar todo puro, tanto que ele vai ali naquele início, aquela cena que aparece, que a outra tribo chega, né? Atacando ali que ele vê que eles vão na tribo dele. Claramente você vê que existe essa questão dele quase assim, parece que é tudo uma grande brincadeira e ele consegue entender a dimensão daquilo, ele só entende a dimensão quando aquilo realmente acontece. This is important. They get cold. Show mercy. Não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas ao decorrer do filme, conforme você vai vendo esse amadurecimento do personagem e tudo mais, me fez uma relação muito próxima com o que a gente vê hoje em dia, né? Que eu acho que é um dos assuntos do filme, inclusive, que é justamente o revisionismo histórico e tudo mais, mas também tem uma questão da relação do jovem, né, com a sua história. E aí, eu assistindo o filme, para mim foi meio inevitável não pensar, por exemplo, na questão por exemplo, da ditadura militar, em que a gente tem várias pessoas que não viveram aquele período e que não entendem aquele período e que hoje em dia repetem um discurso que de repente foi passado para elas de alguma forma ali e tal, de que aquele período era um período bom e tudo mais e tal. E aí a gente tem esse problema de ter esse revisionismo histórico porque acontece isso, né? A coisa vai sendo distorcida ao ponto de haver ali algum tipo de manipulação. E aí aqui no filme a gente vê um pouco isso também, porque o fato do Noah não ter conhecimento de quem foi o César, eu acho muito interessante isso, porque é isso, tipo, ele tá pegando a imagem de um ser histórico, quase mítico ali pra eles, e ele não tem noção de quem que é esse cara, porque talvez ali dentro dessa comunidade, desse clã que ele viva, eles não tinham esse costume de contar as histórias de quem foi o César, como que o César conseguiu libertar o povo deles e tudo mais e tal. Então existe essa questão, e daí pra mim eu fiz essa conexão disso, né, de
como que muitas vezes a gente tem esse problema de quando a gente não relata a história, não registra a história, não cria os museus, né, não vai atrás desse tipo de informação de uma forma concreta, pode acontecer isso. A gente tem um distanciamento tão grande daquilo que foi real, que daí o revisionismo histórico é esse grande problema, porque daí você vai distorcendo a imagem daquela situação e tudo mais para manipular as pessoas e a população, né, de alguma forma. Eu acho que é muito boa essa tu comentou, Rafa, porque é basicamente isso, assim. Eu sinto muito que esse filme, ele traz essa questão de realmente a distorção, sabe? O quão pode ir isso, o quanto longe isso pode ir quando a gente realmente não registra, né? E não tem essa questão de passar para frente o que foi o passado. E até na questão ali da tribo do Noah, eu sinto também que não é pelo menos para mim, assim, não parecia ser uma maldade em relação aos anciões não contar. Eu acho que basicamente se perdeu, sabe? Eles ou provavelmente eles perdeu, não fica muito claro assim o que aconteceu, mas é por conta disso, assim, também a gente pode pensar que eles estão construindo, né, o mundo deles, eles acabaram, né, 300 anos do Caesar, né, então não é também muito tempo para ter uma base histórica suficiente para ir passando de geração a geração, né, mas a gente vê, por exemplo, do outro lado, os outros clãs pegando essa ideia do Caesar e tornando em algo muito, usando realmente pro mal, né, algo muito maléfico e que não era a visão que ele tinha, de fato, dos macacos, né, não era aquilo que ele queria. Então, por um lado, existe essa questão de que é realmente uma sociedade, né, entre aspas, muito nova e que ainda está entendendo de como é que funciona, né, a gente percebe que tem vários clãs e que nem todos ali têm uma comunicação estabelecida, né, tanto que o do Noah parecia bem afastado, né, do resto, mas do outro lado a gente tem aí um tirano que usa o nome do Caesar para aprisionar, né, a própria espécie. É basicamente assim, como tu falou, a questão do registro, né, o que é muito importante para toda a sociedade, assim, basicamente. E, Júlia, tem até uma questão interessante, assim, da gente pensar desse lado dessa passagem de conhecimento, né, dessa tribo específica do Noah, porque também parece uma tribo muito autocentrada, né? Eles têm essa questão de não ter muito esse contato exterior, esse medo ali daquele momento que aparece na própria passagem ali do túnel, que é como se fosse esse outro mundo que eles não têm esse contato. Então acho que também tem esse elemento muito forte, né? De como essa tribo é extremamente... a vida deles é entre eles e não tem esse contato exterior, parece. Até o jeito que eles chamam os humanos, né? Eles chamam os humanos de eco, né? Tipo, é uma coisa muito própria, porque os outros macacos, não, eles falam humanos mesmo, né? E aí é até simbólico, porque essa ideia deles chamarem os humanos de eco traz aquela sensação de que é algo, né? Uma ideia de alguma coisa do passado que vem ressoando, né? Ela vem vindo pra frente, mas como ele é um eco, você não tem exatamente dimensão da onde veio ou como veio. Então é simbólico, inclusive, essa tribo especificamente, esse clã, chamar os humanos de eco, assim. Eu acho que reforça muito isso que você falou, Cláudio. E eu acho que tem outra coisa também, fazendo esse gancho de novo, né, com o começo do filme, quando a gente tem essa intenção clara de trazer o funeral do César e tal pra tela, pra gente rememorar, ressentir aquilo ali, né? Interessante porque eu acho que é no segundo filme da franquia, da trilogia, eu acho que é o filme de 2014, né? O Confronto, que a gente tem ali uma ruptura, né? Você tem ali um lado quando o César tá comandando ali, né? Os macacos e tal, tem um momento em que há uma ruptura entre o César e um dos comandantes dele ali e tal, que era um macaco todo cheio de cicatriz e tal, não sei se vocês lembram disso, mas é um macaco que é muito mais violento. E aí o César, ele tem esse embate, porque esse outro macaco, ele quer que o César
seja mais violento com os humanos e que ele, né, vá pra cima dos caras e ataque, mate eles e tudo mais. E o César fica com esse discurso de não, a gente tem que tentar conviver junto, não vou pra esse caminho e tudo mais e tal. E quando a gente lembra disso, da trilogia clássica, e aí aqui você vê esse ditador com esse exército gritando o César, cara, isso é tão espantoso, né? Você fica tão, tipo, é uma coisa tão estranha você ver, tipo, essa figura ditatorial que quer ser um imperador, que se chama de próximo César e tal, é o cara que vai justamente pegar uma filosofia de que não era a filosofia que o César empregava e tal. Então isso é muito legal de você ver como foi criado antes, como essa coisa se distorceu ao longo do tempo de outras formas. Eu acho isso muito interessante, assim. Rafa, eu só queria, assim, falar justamente com a coisa que eu falei no início, dessa questão da dicotomia entre natureza e cultura, né, que eu falei da antropologia, e é muito interessante como tem essa ideia da cultura ser algo relacionado à construção humana, né, e como os seres humanos têm esses elementos básicos que vão consolidando a sociedade, vamos dizer assim. E entre esses elementos tem família, crença e tudo mais, e como eles estão muito presentes aqui nesse filme, né? Isso eu fiquei pensando muito, assim, essa questão, por exemplo, da crença, da religiosidade, que é o grande, para mim, grande mote temático do filme, né? Desse legado do César, como você tem essas visões diferentes do Próximo Caesar e do Haka, e você tem também esse lado familiar, né? Esse lado das pequenas relações, que também é um elemento muito forte do filme, e que nunca foi um elemento tão forte na trilogia, né? Era sempre muito relacionado a esse enfrentamento do outro, né? Esse contato com o outro. Enquanto aqui é muito mais esse contato desse próprio grupo, né? Como a sociedade está sendo construída. E aí, sobre também essa questão, que o Ralph tá falando, né, do Caesar, ele tem um discurso muito forte ao longo dos filmes, né, da trilogia, de trazer a paz, né, e aí também, um pouco também da questão da lealdade, generosidade, se a gente for pensar, e também a questão da terra, né, ele defendia ali a floresta, né, e esse cuidado com a terra, ele queria realmente ter esse espaço ali que fosse para os macacos, né, e que se afastasse dos humanos, apesar dele ter um afeto muito grande, né, pela humanidade. E aí o que eu sinto que também, né, nessa questão, que os macacos desse filme, do Reinado, eles têm muito mais, aí, desculpa porque eu não tenho outra palavra pra usar, mas eles têm muito mais humanidade do que... Não, é meio estranho, eu sei, mas eu sinto, assim, que eles têm muito mais humanidade em relação ao que estava sendo, o que foi construído, né, na franquia anterior, e também em relação aos humanos. Eles são muito mais próximos, tem muito mais esse sentido, realmente, como o Claudio falou, de família, né, e é algo que talvez a gente não tenha visto tanto, assim, no anterior, mais na figura do Caesar, né, a gente vê ele com a família dele, toda a questão dele perder a família, mas o que fica pra esse novo filme é realmente os ensinamentos meio proféticos dele, né, e que ao tempo são realmente distorcidos, como a gente falou aqui, e isso também parece um pouco uma problemática também humana, né? Então, sim, assim, de certa forma, esses macacos, eles se assemelham muito aos humanos, assim. E eu não sei, assim, mas antes, quando a gente tinha a figura do César, a gente tinha uma confiança de que ele era o nosso grande guia, assim, o cara que ia tomar as decisões certas e que tinha toda essa balança, né, humanizada, como a Júlia falou, usando a palavra, que era essa coisa essa justiça, essa ética e tal, que ele tinha nele ali. Então a gente acompanhava meio que o César como esse personagem guia, assim. E é muito difícil a gente substituir um personagem como esse, né? Porque até como eu falei no começo, ele é um personagem muito grande. E aí aqui tem uma questão que a sensação que eu tive é que a maioria dos personagens aí, eles são muito ambíguos, assim. O Noah é um personagem que é o personagem guia, que vai explorando aquele universo, que tá saindo, né, de dentro do seu ninho, né? E tá explorando aquele universo, tá entendendo aquele universo, tá entendendo a própria história e tal, e a gente vai acompanhar ele e tudo bem. Mas
quando a gente vai ver o discurso final do Noah sobre, de uma certa forma, né, o Próximos tinha um discurso certo em algum nível e tal, e ele falando que eles vão se fortalecer, que eles vão se reconstruir, só que agora eles têm mais conhecimento para eles conseguirem, né, se reforçar e se proteger e tudo mais. Então, conforme ele vai falando isso, você vai entendendo que, será que esse cara ele vai se tornar um líder, talvez... Porque ele não tem a mesma paixão e a mesma proximidade que o César tinha com os humanos. A gente já viu isso. É um cara que nasceu e cresceu numa tribo que é muito autocentrada, como o Cláudio falou. Então ele não tem essa vivência. E a própria May, que tá ali, que, né, se aproxima, ela o tempo todo... a gente vai vendo ela se quebrando, assim, ela mente primeiro, a gente acha que ela é muda, ela não é muda, daí ela fala, daí ela tem um conhecimento que claramente ela tá escondendo muito mais coisa do que a gente percebe, assim, porque ela, né, ela fala as coisas, a hora que ela entra dentro daquele grande esconderijo humano ali e tal, ela sabe exatamente onde ela tem que ir, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, assim, é uma personagem muito ambígua, que você fica olhando pra ela falando, até onde que eu posso confiar nela, né? E o Noah, ele começa a se construir agora de uma maneira diferente da do César, porque fica meio em aberto de pra onde será que esse Noah vai, sabe? Pra que lado que ele vai, o que ele pretende fazer, sabe? What did I miss? She spoke. She called my name. You misheard. You said this Nova was smarter than most. Within reason. Some intelligence, to be sure. I have a name. May. I know where they're taking your clan. Assim, esse lado da ambiguidade é uma coisa também que me deixou muito intrigado, especialmente na May, né? Claramente, assim, você vê que ela é uma figura de início, a gente acha que ela é alguém ali meio perdida, né? Uma pessoa meio ingênua até com a situação, e no final do filme a gente tem uma visão totalmente contrária, né? Dela, assim, de sem entender completamente qual o objetivo dela com aquilo tudo. Ela realmente tinha desenvolveu alguma compaixão com o Noah, ou era simplesmente um objetivo meramente, assim, individualista, né, para a tribo dela, para o grupo dela que vai se desenvolvendo ali, e que tem aquele contato no final que vai ser provavelmente o mote, né, dos próximos filmes. Mas isso também me chamou muita atenção até no Noah em si, né? Ele não é esse personagem realmente moral, né, que tem esse lado totalmente certo, que, como você falou até, Rafa, que o César tinha muito, né? Que era essa figura centrada, que todo mundo tinha. Até acho que existia quase um padrão meio... Assim, tá fazendo um comparativo de como o reinado brinca, um lado meio divino, né? Ele é uma figura, assim, que liberta, ele ao mesmo tempo é alguém que leva a luz, ele leva o caminho certo. Tem um lado meio de Jesus Cristo, assim, que até esse filme brinca mais com isso. Mas o Noah, ele é uma figura totalmente perdida nesse mundo e que, ao mesmo tempo, ele recebe esses dois lados, essas duas informações da visão do Haka e da visão do próximo Caesar, e que pode totalmente ser uma coisa que vai deturpar a mente dele também, né? Pra futuramente. Propriamente a gente já vê isso no filme, de como ele tem uma reação totalmente diferente com os humanos, né? Uma reação totalmente diferente com aquela batalha final entre ele e o próximo Caesar, que não é nenhuma batalha mesmo em si, mas enfim, aquele confronto final, que é um lado meio assim, ao mesmo tempo que existe um olhar quase fraterno, né? Dele tentando entender o lado do próximo Caesar, também existe ele pensando propriamente na tribo dele se defender no fim de tudo, que era o objetivo dele desde o começo, né? Exato. E aí também, ainda sobre a questão da May, né, é muito, também, eu sinto assim que é muito estranho a gente ver
esse grupo ali depois no final, né? Mas na figura dela, esse grupo humano ali, ela assim, pensando por si só, né? Porque assim, se eu for pensar lá na franquia dos anos 70, né? Que eu revi também algum tempo atrás, já tem uma visão muito estabelecida de que os humanos perderam essa batalha e de que não tem, assim, uma saída pra eles. Só que ela fala uma frase no filme que me deixou bastante, assim, bem pensativa, né? Que ela disse que antes, né, quando ela tá falando até com Noah, é mais ou menos que ela fala sobre antes dos macacos, os humanos que dominavam e aquele planeta era dos humanos, né? Não dos macacos. E ela enfatiza muito isso, né? De que aquilo ali não é pros macacos. O que tava dentro daquele cofre não era pros macacos, era pros humanos. São os humanos, né? Então, pra ela é muito nítido esse distanciamento entre humanos e macacos, que é algo também que a gente já viu nas franquias anteriores, mas que aqui vem com outro peso, porque já é um mundo em que os humanos não são mais dominantes. Então ela ainda tem essa visão, né, de que em algum momento os humanos podem voltar a dominar, é algo também que é bem assim, bem complexo, né, porque a gente não vê, parece que realmente assim já é dos macacos, mas daí depois a gente percebe que existe realmente uma força ali, né, uma resistência humana que pode de fato ameaçar de novo os macacos. Então isso pra mim assim foi algo que eu gostei bastante, porque normalmente eu já tava associando os humanos a só realmente aquelas, como a gente viu no começo, né, só os ecos. Então ter ali essa resistência já coloca um novo motor pro filme. E reforça aquilo que a gente estava falando no começo do podcast, que a gente acaba ficando do lado dos macacos mesmo, né? Porque a gente não consegue confiar nos humanos. E isso é uma coisa que, obviamente, isso já vem desde o cerne das histórias do planeta dos macacos e tudo mais, que é essa reflexão sobre a nossa relação com outras espécies. Porque o homem tem como característica essa questão de que a gente acha que a gente é a raça superior no planeta Terra e é a gente que domina esse negócio aqui. Então, quando o próprio filme levanta o questionamento de é possível viver macacos e humanos juntos no mesmo planeta, a resposta é não, porque o ser humano não aceita esse tipo de coisa. Ele não aceita, quando a gente fala hoje em dia em questão de raça, né, cor, a gente não aceita religiosidade, a gente já tem várias questões que envolvem o nosso aceitar para nossa própria espécie. Imagina uma outra espécie, é uma coisa tipo inimaginável pensar num planeta dividido entre macacos e humanos. Não dá, porque o humano é esse ser predatório que vai destruir a outra espécie até ele ter o pleno poder. E aí, quando a gente lembra dessa frase muito bem dita aqui pela Júlia, de que a May fala isso, do tipo, o planeta foi construído por nós, para nós, e não foram feitos para o macaco. E aí o Noah fala, tá, e o que a gente deve fazer? A gente deve voltar ao silêncio? Tipo, essa questão que é colocada e da maneira como o filme interrompe ali, se encerra, eu acho que ali fica muito claro que o filme criou já uma base para ir fazendo essa discussão ao longo dos próximos filmes que devem vir, né? Porque a gente imagina que o filme vai ter aí mais alguns filmes dentro dessa nova franquia, justamente nesse desenvolvimento de quem é o Noah. E eu acho que isso que é muito interessante, é justamente essa reflexão de como o filme, através dos personagens dos macacos, ele consegue colocar a gente, espectador humano, questionando a nossa própria humanidade. Isso é muito maluco, né? E é até interessante, assim, porque pra mim é muito esses momentos deles dois, né, quando eles começam a se confrontar, assim, diretamente, retoma muito o primeiro filme, né, o Plano dos Macacos, 68, desse lado que é justamente esse confronto entre dois mundos, né, duas realidades totalmente diferentes, que ao mesmo tempo
tempo se chocam por serem tão similares, né? Eu acho isso justamente um lado muito interessante do Planeta dos Macacos de 68. Tipo, aqui é um elemento muito forte, né? O filme ele vai colocando realmente isso muito forte de como essa dicotomia, ao mesmo tempo, também leva muitas similaridades, né? E similaridades desses preceitos básicos com a humanidade, como eu falei, né? Da família, da religião, são coisas que estão ali presentes na vida dos macacos, agora num mundo completamente novo, né? Num mundo realmente que os macacos dominam, quase como se fosse realmente, claro que uma versão ainda menos totalmente evoluída, entre aspas, mas do que se passa no filme de 68, onde já existe uma sociedade muito mais desenvolvida e tal. Por isso que eu acho que esse filme, pelo menos essa nova franquia, ele tem muito potencial para crescer, porque quando a gente lembra lá do filme de 2011, que era A Origem, né, que a gente conhece o César e tudo mais, ali foi criado também uma base pra gente ir vendo esse personagem se desenvolver e tal. E aqui a gente tá vendo um filme que ele tem potencial para crescimento, porque a gente vai ter outras discussões. Agora, sabendo desse legado do César e quem foi ele, a gente vai ver essas discussões. Eu acho que tem inclusive uma cena muito emblemática assim pro filme, que é quando o Noah começa a viajar sozinho e ele conhece o Haka. E aí o Haka fala, né, sobre essa questão de como o pessoal distorceu a imagem do César e tudo mais e tal, mas no começo o Haka ele tá meio desconfiado de quem que é o Noah e tal. E aí quando o Noah finalmente explica o que é e tal, tem um momento em que o Haka estica a mão e aí o Noah pega na mão dele e ele levanta o Noah. Quando ele faz esse movimento de levantar, a gente tem um posicionamento de câmera que é feito ali pelo Wes Ball, que ele traz o Noah pro centro da tela, ele faz uma câmera aberta, atrás do Noah fica a chama, né, tá pegando fogo ali porque tá tendo uma cremação, né, do colega do Haka, mas o Noah se levanta, ele fica centralizado na chama e o Haka entrega pro Noah aquela arma e o Haka sai e aí fica o Noah sozinho, envolvido por aquela chama, segurando aquela arma, como se fosse quase um cajado. Começa ali, nesse momento, a estruturação e o desenvolvimento de um potencial líder tão grande quanto o César foi, né? Então a gente começa a ver um cara ali, só que de novo, a gente não tem todas as informações de quem é o Noah. O Noah, ele tem outra história, ele tem outra origem. Ele é um cara que não tem esse contato com os humanos, que não teve esse carinho com os humanos e tal. Então é outra pessoa. Só que essa filmagem, né, que é feita pelo Wes Ball, quando ele centraliza e tal, a gente vê justamente isso, esse poder. E porque nas cenas seguintes, o Haka é sempre filmado num plongé, de cima para baixo, assim a gente vê o Haka lá embaixo e o Noah tá num contra-plongé, então ele tá de baixo para cima. Então a gente começa a ver as relações de poder ali, como elas começam a se estabelecer e como o Haka é essa figura que vai trazer pro Noah justamente essa base histórica para que ele possa conseguir continuar sua caminhada, continuar evoluindo, né, vamos dizer assim. E Rafa, assim, é até interessante que você falou desse encontro, né, do Haka com o Noah, me faz até perceber, assim, né, eu já tinha percebido, mas assim, voltar a perceber isso, de como o filme também, ele se utiliza muito claramente de uma coisa que nenhum dos outros três se utiliza, que é a jornada do herói, né? É um filme, claro, muito clássico, assim, dentro dessa jornada. O Haka como essa figura, né, mais de um conhecimento, que vai passar, mas que ao mesmo tempo é alguém que sofre uma coisa, né, essa perda que ele sofre para justamente ser alguém que precisa superar esses desafios, buscar algo novo, ser alguém totalmente renovado. Enfim, é muito interessante também como, com base nisso tudo, o filme também, ao mesmo tempo, é uma grande jornada do herói, né? Sobre essa questão também, dessa relação entre eles, eu fiquei bastante admirada até como o Noah consegue entender muito fácil e muito rápido quais são os princípios do legado que o César deixou. Então, assim, claro que o Haka ensina ali pra ele algumas coisas, mas ele não dá uma aula praticamente pra ele do que o César foi, até porque o próprio Haka
assim, às vezes não sabe ao certo, assim, toda a história do Caesar, né? A gente vê que ele não tem ali todo aquele conhecimento, ele tem algumas coisas, mas aí tem coisas que ele não sabe explicar totalmente, como a relação do Caesar com os humanos, né? Mas o Noah, ele já compreende muito fácil quando ele vê o Proximus usando, matando basicamente, né, os macacos em prol de algo que poderia realmente trazer um mal maior ainda pra eles ali, né, pra aquela sociedade. E ele já pega muito, né, como eu falei, muito fácil essa questão de que não é assim, sabe? Não foi isso que o Caesar passou, não foi essa forma que o Caesar quis que os macacos vivessem, né? E a frase muito forte, né, do macaco não mata macaco, não deve matar macaco, né? Então, é algo que a gente já percebe, né, essa eu nem digo talvez liderança, né, porque tá muito cedo também pro Noah ser um líder, né? Ele tá sendo construído como um líder, né? Mas tem todo esse intuito, né, de que um líder nunca pede pra ser um líder, né? Ele apenas surge nas maiores necessidades. Então, eu acho que o Noah tem muito esse papel de que precisava ali naquele momento alguém que liderasse uma revolução ou que soltasse, né, os macacos e foi essa figura, né? Então isso também é uma coisa que me chama muito a atenção. Go back. Go back. May! No! Aí tem uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, porque tem algumas coisas no filme que me incomodaram. Nada assim, tipo, que, nossa, estragou minha experiência com o filme. Não é isso, tá? Mas tem alguns pontos que eu acho que, principalmente na parte de direção do Wes Ball, assim. O Wes Ball, pra quem não sabe, né, é o cara que veio da trilogia do Maze Runner e tudo mais, é um cara muito de ação. E aqui a gente vê que esse filme é um filme que ele aumenta o grau de ação e ele diminui um pouco a discussão em torno justamente dessa questão de religião, de política e tudo mais. É um filme que vai fazer isso, como o Cláudio falou, de pegar essa jornada do herói e fazer uma coisa bem quadradinha dentro desse esquema. E tem outros momentos que daí eu não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, as cenas de ação desse filme, eu sinto elas um pouco repetitivas, sabe? Tem momentos ali que, tipo, ele usa a mesma fórmula várias vezes, que é sempre assim, o personagem que a gente tá torcendo, o que a gente tá acompanhando, sempre sendo colocado num papel de fragilidade contra um grande oponente. E aí ele precisa dar um jeito de se livrar daquilo, e ele sempre se livra, de alguma maneira ele sempre se livra. Então, tem momentos ali, principalmente nas cenas de ação, que eu começava a assistir meio que eu já sabia como ela iria terminar, sabe? Como ela poderia terminar, porque ele vai construindo a cena de uma maneira que já meio que fica desenhado o caminho dela. E aí eu não sei, isso me incomodou um pouco, porque nesses momentos, pra mim, a cena de ação, ela perdia um pouco o impacto. Um exemplo, a gente tem o Noah que tem esse grande conflito contra esse capanga, que foi o capanga que matou o pai dele. O conflito final entre o Noah e esse capanga, pra mim, meio que surgiu do nada, assim, sabe? Tipo, o cara surge no meio da enchente e aí eles começam lá um quebra-pau, um correndo atrás do outro e tal. E assim, não tem, sabe? Você até vê uma certa estratégia e tal, mas é de novo essa coisa do tipo brutamontes indo atrás dele e tal, papapá. Não sei, vocês sentiram isso também, não? Essa cena aí realmente parece que é só pra ter, né? Só pra... Precisa ter um momento que esse cara vai morrer. Eles parecem que precisavam descartar ele. E aí colocam essa perseguição muito aleatória mesmo. Assim, aleatória. Não, e assim, Rafa, eu concordo até bastante com você, e pra mim isso faz muito sentido também, de que pra mim o filme cai muito, muito mesmo, a partir da cena que quando eles chegam, né, ali onde tá o Proximus Caesar. Pra mim o filme tem uma queda vertiginosa ali, assim, de ritmo e da própria forma que ele vai se estabelecendo, né? Porque justamente ele tá sendo um filme tratado quase um road movie, né, ao mesmo tempo, com esse filme meio reflexivo sobre essas disputas
psicológicas e filosóficas, e aí do nada ele realmente se torna um filme mais de estratégia, de ação, uma coisa muito mais direta, que ele não, em nenhum momento ele se propôs tanto a isso, assim, de uma forma tão concreta, né? Essa parte final do filme é puramente ação, né? Ele não, em nenhum momento ele tá querendo ser mais profundo do que ele foi em outros momentos. Pra mim, realmente existe um contraste muito claro ali, e que eu concordo com você até, e assim, pra mim o Wes Ball já tinha esse problema de direção no Maze Runner, pô, ele tem, o Maze Runner é o primeiro filme, né? É um filme sobre o labirinto. Uhum. E aí é um filme que, justamente, o lado legal dele é você se utilizar desses espaços do labirinto, essa brincadeira de encenação, né, do local, do ambiente e tudo mais, e que ele faz de uma maneira trágica. Então, aqui pra mim ele só continuou nessa situação, nessa erro. Eu concordo totalmente com vocês. Então, assim, eu gosto muito mais da primeira parte do filme do que da segunda parte, que eles chegam no navio, assim, porque eu acho que realmente cai muito o ritmo do filme, e também o que me chama muito mais atenção é esse embate ali do Noah tentando entender aquele mundo, e como a gente vai passando por vários lugares que estão destruídos, né, a cidade ali, que não é mais cidade, que já se juntou com a natureza, e que a gente apenas vê alguns destroços, essa sensação de apocalipse, né, é algo que me chama muito mais atenção do que, de fato, a gente vê aquelas cenas de ação, aquele combate com o Próximos. Então, eu acho que o filme realmente dá uma caída nessa parte. Eu não sei, assim, Maze Runner pra mim é um filme que eu assisti também, que eu na minha memória, assim, de quando eu assisti, eu até gostei, mas nunca me chamou de fato a atenção. E aí, pensando agora, como vocês falam, deve ser realmente por conta da direção, assim. Porque até o Maze Runner é um filme que se baseia muito mais na ação, né? A base toda do filme é a ação e, enfim, se ele não consegue fazer isso lá, imagina aqui, né? Mas assim, acho que pelo menos nesses momentos aí do início, dessa forma que ele vai colocando esse road movie, nem acho ruim, acho até interessante como ele sempre constrói. Você até citou esses momentos, Rafa, de como vai se tornando essa disputa de poder, né? Ali meio filosófica mesmo até, né? De ideias. Acho que ele até consegue fazer isso bem, de mostrar mesmo esse universo modificado a partir dos macacos agora dominando. Acho uma coisa legal, mas realmente acho que se perde quando ele se torna um filme que mais blockbusterzão. Né? Eu até pensei também que nessa parte, né, nessa segunda parte do filme, eles iam se assemelhar muito ao anterior, a guerra, porque também se passa tem ali um campo de concentração dos macacos, em que eles são obrigados a trabalharem, e nesse não é isso, assim, mas parece, assim, quase tocar nisso, né, mas não vai pra esse lado. Então eu já tava pensando assim, por favor, que não refaçam o que já acontecia anteriormente, porque daí a gente cai na mesma falácia toda vez, né, e aí o que a gente quer realmente é uma franquia que traga algo novo, né, algo diferente, algo que a gente ainda não viu, uma perspectiva diferente, né, e eu acho que pela parte do Noah é isso que a gente tem. E assim, além disso tudo, a gente tem um personagem que é isso, que ele tá descobrindo, né, todas essas questões e tal. E aí a gente não sabe também tipo de personagem é ele. Então a gente não sabe se ele é um cara tipo estrategista ou se ele é um cara, né, hábil com alguma coisa e tal. O que a gente viu foi que ele dominou finalmente a questão das águias, né, que ele acaba sendo aceito, a águia acaba aceitando ele a partir do momento que ele entende que ele precisa, né, correr atrás e virar esse símbolo de liderança pro povo dele. Mas de qualquer forma, a gente tá aqui caminhando por um cenário e por um ambiente que ainda a gente tá explorando. Por isso que eu não gosto, eu até vi algumas críticas, algumas pessoas falando e fazendo muita comparação justamente com a primeira trilogia, assim. E eu acho um pouco injusto, porque primeiro, são 3 filmes, né? A gente acompanhou aquela jornada. E aqui, claramente, a gente tá vendo o começo de uma nova jornada dentro desse mesmo universo. E aí, a gente não sabe também direito onde é que eles estão, onde que tá se passando isso. Como que esses macacos se dividiram. A gente tá falando de 300 anos pra frente, 400 anos pra frente, enfim. A gente não sabe exatamente como que esses macacos eles foram se desenvolvendo. Aqui a gente conhece
apenas 2 tribos, né? A gente conhece essa, que é essa tribo que teve essa relação com as águias, da onde vem o Noah, e a gente conhece essa segunda tribo que tem esse rei que tá tentando construir esse novo reinado, com essa ideia, né, de sobrevivência que ele precisa fazer para que o povo esteja protegido dos humanos e tudo mais. Só que deve ter ainda vários outros clãs, outras comunidades com outras culturas, com outras habilidades e tal. Porque vale lembrar que nos outros filmes a gente tem, né, os macacos já pegando em arma, assim, pegando a arma e indo pra guerra contra os humanos e tudo mais e tal. Então a gente poderia pensar assim, pô, os macacos eles já tinham esse conhecimento de arma, eles já conseguiam se defender de uma outra forma e tal. Sim, aquela comunidade, aqueles macacos que a gente assistiu lá atrás. Esses daí, a gente não sabe, em algum momento houve uma divisão. Teve macaco que foi pra montanha, macaco que foi lá pra um outro canto, que desenvolveu outra cultura e tal. E aí, quando a gente vai conhecer um personagem que, de novo, como o Cláudio falou, vem de uma comunidade muito autocentrada e tal, a gente tá acompanhando o desenvolvimento desses personagens ainda crescendo, ainda se tornando algo, assim. Então, assim, a gente vai ter essas referências, a gente vai saber que, pô, isso daqui lembra o terceiro filme. Esse filme, inclusive, tem várias cenas que lembram o clássico, né? Aquela cena deles chegando na praia é um clássico, né, gente? É um easter egg. Total. Então, a gente tem essas referências, só que é isso, assim, eu acho que tem um problema de direção, porque é isso, o Wes Ball, ele é um cara que veio da ação, né? E o Matt Reeves é um cara cadenciado, que ele dá tempo de tela e ele gosta que as pessoas sintam. Quando a gente vai ver o Batman do Matt Reeves, é isso, é aquela coisa pesada, é o tempo, é você sentir o tempo de cena e tal. E aqui não, a gente tá vindo de um Wes Ball que é correria o tempo todo, né? Vai pra cima e tal. Então, assim, ele faz o desenho, ele traz algumas coisas que podem ser desenvolvidas nos próximos filmes, e eu acho que é um bom começo, assim, porque a gente tem um personagem forte, a gente tem essa discussão que termina o filme com uma discussão que fica meio aberta, que me dá vontade de saber mais sobre isso, e ainda tem toda essa questão do próprio Caesar que tá em aberto, assim, como que essa imagem dele vai continuar sendo desdobrada dali pra frente, né, assim. What a wonderful day! What a wonderful day! Are we thankful for the words of Caesar? We are thankful. Do we bend our heads? We bend. Say his words. Say his words! What a wonderful day! E sobre os macacos, né, que tu falou em relação a eles terem ido para tomado vários rumos, né, vale lembrar também que até no próprio, né, na trilogia anterior ali, nos últimos filmes, os próprios macacos já estavam um pouco divididos, né, a gente tem ali na guerra, né, que a gente, se for lembrar, tem muitos macacos ali que não estavam mais seguindo o Caesar, né, que já tinham... verdade. Que já tinham também, né, debandado, por assim dizer. Então, pode ser que essa nova... E aí eu acho que essa explicação é muito boa, né? Trazer esse ponto, porque eu acho que muita gente pode ficar meio confusa, assim, mas os macacos já usavam armas, né? Como aqui eles retrocederam? Não é aí que eles retrocederam. É que como a sociedade foi se expandindo, obviamente foram macacos foram para outros lugares e não tiveram esse conhecimento de usar as armas, né? Exato. Então, é algo assim que a gente pode explicar por esse lado. Não que eles não que eles retrocederam, mas realmente foi essa expansão ali dessa espécie, né? O personagem principal, né, Ju? O cara
não conhece o Caesar, ele não sabe quem é o Caesar, história do Caesar, não sabe. E a gente tem a base de quem foi o Caesar. Então, assim, é isso. É tipo, a gente tá vendo macacos que foram divididos e que foram cultivando outros tipos de cultura. Esse especificamente tem essa questão das águias, tem uma coisa ritualística, né, com a natureza e tudo mais. Eles têm essa coisa do escalar e tal. Outros macacos não. Outros macacos vão ter outro tipo de cultura mesmo, né, de como eles se comportam ali em sociedade. Então isso é isso que eu acho interessante mesmo da gente observar, porque é isso, não é muito difícil de comparar essas coisas, justamente porque a gente não tem essa base. Quando a gente fala que passou muito tempo, eu não sei se vocês já assistiram, mas eu gosto muito de Cosmos, né? E isso é uma coisa que é falada, assim, a gente não tem muita noção de tempo. Quando a gente fala que passou 300 anos, 400 anos, 1000 anos, a gente não tem noção de quanto tempo é isso, porque na real a gente mesmo vive muito pouco, a gente vive lá 100 anos e é uma virtude, né, para quem consegue viver 100 anos bem, assim. Então, tipo, quando a gente fala de 4 vezes isso, 5 vezes isso, a gente não tem ideia. A gente não tem ideia desse espaço-tempo e como as coisas vão se desenvolvendo. Então isso que é interessante da gente ver, que justamente com o passar do tempo as coisas foram sendo desenvolvidas de maneiras diferentes por clãs diferentes também. Não, eu concordo muito isso. E assim, é até muito interessante que apesar da gente estar concordando aqui que o filme tem uma queda no final e tudo mais, ele também gera muita expectativa para o futuro, né? Existe um caminho muito interessante que se trilhou aqui, que foi colocado na nossa frente, e que, ao mesmo tempo que remete, né, ao confronto e à guerra, também ele é um lado meio contrário, né? Enquanto esses dois filmes são justamente sobre os humanos que dominam e estão perdendo o espaço dos macacos, é como se a gente estivesse vendo aqui esse lado oposto. Agora os macacos dominando e podendo perder esse espaço para os humanos. E aí eu acho que também é um caminho muito interessante para ver como que pode ser desenvolvido, se vai ser com o próprio Oswald também, a gente não sabe ainda, mas que tem muitas possibilidades, eu acho, e que há muito tempo eu não vi a franquia buscar tanta coisa assim, né? Até a trilogia, apesar de eu achar na verdade eu nem gosto tanto da origem, mas assim, o Confronto e A Guerra eu acho filmaços, mas eles são filmes que claramente se fecham em si mesmos, né? Uhum. Eles têm uma coisa, buscar o seu universo muito particular deles mesmos e acabarem a história neles mesmos. Parece que nessa trilogia vai ter realmente essa ideia, não sei se é uma trilogia, né, essa continuidade da saga, de novos caminhos continuarem, e aí a gente vai ver que vem pela frente. Tem uma discussão, porque depois que a Fox foi comprada pela Disney, eles meio que chutaram o Matt Reeves para escanteio, né? Porque o Matt Reeves tinha falado anteriormente que ele tinha vontade de voltar para a franquia, que ele tinha mais coisa para contar ali. E aí gerou uma expectativa na comunidade de, putz, Matt Reeves vai voltar, né, vai trazer mais coisas e tal. Só que daí a Fox foi vendida pra Disney e aí aconteceu uma ruptura ali. Eles tiraram o Matt Reeves e a Fox e a Disney têm falado isso, assim, que não, a gente tá deixando pra trás o Caesar, então quer dizer, a gente não quer mexer com essa coisa da origem e tudo mais, a gente quer começar a contar outros desdobramentos, né, entre a primeira trilogia e a segunda trilogia, né? Então, a primeira trilogia lá, o Planeta dos Macacos clássico, que daí já é os macacos muito mais avançados e tudo mais, a gente tem esse espaço de tempo que teria muita história para contar. E aí eles resolveram trazer um diretor novo, diferente e tal, para fazer. Então é interessante. E outra coisa que eu ia perguntar para vocês é a respeito de atuação, porque eu fiquei, assim, maravilhado com a estética desse filme, assim. Como eu achei lindo e como, assim, eu achei deslumbrante, assim, os detalhes, né? Às vezes os macacos, tipo, à noite ou no rio, o pelo molhado. Eu ainda sou daquelas pessoas que fica impressionado com isso. Agora, a atuação, por exemplo, do Owen Tangle, que faz o Noah, eu acho uma atuação maravilhosa, assim, porque
precisa trazer a expressividade no olhar, né? Principalmente na cena, pra mim uma das cenas mais bonitas do filme é quando ele encontra, né, o corpo do pai e ele se ajoelha ali, abraça os joelhos e tal, fica com o braço meio cruzado e daí ele com uma das mãos, tipo, dá uma arrumadinha ali no pai e tal, e ele fica com o olho muito marejado e chorando, e eu acho isso, assim, eu achei maravilhoso isso. E tem a Frey Allan, né, que... tipo, super conhecida por The Witcher e tudo mais, mas que eu vi algumas pessoas criticando, porque apesar dela fazer uma personagem que é ambígua, teve algumas pessoas que não gostaram muito da atuação dela. Eu achei que ela tava na média, assim, mas eu queria saber de vocês as atuações, quais são os personagens que vocês gostaram mais, o que vocês, enfim, gostariam de ver mais, né, também. Bom, eu, assim, achei o filme, em questão de efeitos visuais, assim, maravilhoso. Eu acho que até a trilogia, né, anterior também tem esse aproveito, né, de conseguir utilizar a tecnologia muito em favor e conseguir ali criar realmente uma familiaridade, né, em que se afeiçoa a esses seres digitais, assim, que tu até esquece que eles são digitais, né, porque tu vê ali o filme e aí ele parece muito real, né, tudo ali é muito real, as emoções ali também são muito reais e isso, assim, realmente é uma coisa que chama muito a atenção e, de fato, assim, eu gostei bastante do personagem do Noah. Eu realmente, assim, sou muito fã de Jornada do Herói, assim, então sempre Sim. quando tem um herói que passa por aprovações e que precisa aprender e que precisa entender o mundo, é o que eu realmente gosto muito, assim, porque eu acho que isso assemelha muito a nossa vida, né, da gente, assim, como criança, adulto, e depois mestre, depois, né, as fases da vida praticamente. Então o Noah, assim, é um personagem que me chama muita atenção por conta disso e também por essa questão do despertar, né, do despertar da curiosidade, de querer entender o mundo, de querer saber o que está à sua volta, né, e também passar esse conhecimento adiante, não deixar só para ele, mas também fazer com que os seus similares ali, né, possam também ter esse conhecimento. É algo, assim, que realmente me chamou muito a atenção no personagem. E sobre a May, pois é, eu vi também um pessoal meio que reclamando da personagem em si, mas acho que ela cumpre muito bem o papel dela de ser realmente aquela, como a gente falou aqui, né, aquela humana, né, aquela personagem que a gente é ambígua, que a gente não sabe se a gente vai confiar ou não vai confiar nela. Ela é uma personagem também em que, bom, ela não tá ali também pra agradar, de fato, os macacos, né? Ela é um contraponto, ela é um outro ponto da discussão ali em relação a macacos e humanos. Então, é natural em que ela... E eu acho também que ela difere muito dos vilões dos anteriores, porque ela realmente não tá fazendo... Ela não quer, por exemplo, exterminar todos ali naquele momento, no primeiro momento, né? Ela só quer levar a mensagem dela e é isso. Então, ela não é uma vilã, por assim dizer, mas sim um contraponto, né? E é isso isso também é o que eu gostei em relação à personagem, assim. Mas eu acho que todos estão muito bem. Eu acho que os atores conseguiram passar muito bem a emoção que eles queriam pro filme, assim. Eu sinto que todo mundo tá muito bem estabelecido em seu personagem, né? E, de novo, só ressaltar que eu amei os efeitos visuais desse filme, são incríveis. Eu gosto dos atores eu também não tenho nada a reclamar, não. Acho todos muito bons. E acho que existe uma conexão bem interessante de como o filme vai colocando de cada um deles, né? Assim, essas diferenças de emoções, como isso vai sendo construído, acho sempre muito bom. E muito genuíno, né? Até isso é muito legal sempre dessa questão dos efeitos visuais, né? Como a gente está conversando, que geralmente pode que não chegar a ser uma coisa tão real, né? Não ser uma construção tão real com o público. Acho que nesse filme é tudo muito profundo, assim, realmente. Tudo faz sentido, né? Parece que realmente tudo que esses personagens estão passando e estão sentindo faz muito sentido. Mas, assim, de personagem que eu mais gostei, acho que não tem que falar. O trio ali do Rey, Noah e Haka, pra mim, podia ver aquilo ali 10 horas seguidas. Eu acho maravilhoso toda a forma que eles vão brincando um com o outro, ao mesmo tempo que é sempre uma ironia, ao mesmo tempo que tem um medo. É uma coisa muito interessante e que eu veria tranquilamente por muito mais tempo. É muito divertido de acompanhar a jornada deles três,
Pena que é até meio rápida dentro do filme. Enfim, queria que fosse muito mais. Haka podia reaparecer, hein? Falar assim, pô, vocês não sabem, deu uma caidinha de água ali, mas depois já fica mansinho. Aí fui pro raso, tava de boa. Eu não duvido não, te falar que defendendo, acho que ele pode ser alguém que vai mudar os rumos, talvez, da trilogia, enfim. Não, esse personagem é muito bom, Tem mais alguma coisa que vocês queiram levantar sobre o filme? A gente tá falando, né, que o filme, ele agora é da Disney, né? E é mais um apelo, talvez, assim, que eu espero muito que esse filme não se torne uma fórmula Marvel, assim. A gente tava falando do final, né? De deixar aquele gancho, assim, o que vai acontecer? Vejam no próximo filme, né? E é isso, assim, algo que às vezes pode afastar um pouco, pode afastar mais do que aproximar, sabe? Sim. Acho que a gente tá um pouco saturado desse tipo de história que sempre deixa pro próximo filme, mas não é algo que eu senti aqui, mas é mais assim um pensamento de que espero que não se torne isso, sabe? Até é engraçado você ter falado isso, Ju, porque quando na minha sessão de quando eu fui assistir, terminou o filme e uma galera ficou na sala, parecia que eles estavam esperando tipo cenas pós-crédito, sabe? E aí terminou o filme, eu geralmente assisto um pouco, né, do letreiro ali e tal, que vai subindo, e aí, beleza, levantei, fui embora, o pessoal ficou, aí eu saí meio assim, falei, caraca, será que tem? Aí joguei no Google lá, falei, não tem. Deu, então tá bom, vou embora. Falei, mas por que esse pessoal tá aí e tal? Aí é interessante você ter falado isso de ter essa fórmula, porque, sei lá, às vezes pode ter ficado de alguma forma no subconsciente, né, das pessoas. Exato, as pessoas ficam com isso, né? Depois da Marvel não tem como, tu viu o filme da Disney, tu vai pensar que tem cena pós-crédito, né? Olha, mas agora falar pra vocês que acho que não é só filme da Disney, não. Todo filme que eu vou agora no cinema tem isso. As pessoas ficam, acho que virou uma coisa, um costume mesmo involuntário. Fica me esperando, pode ser. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para que vocês façam coisas diferentes aí durante a semana. Ju, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí, de dicas pra essa semana aí, pra galera que tá ouvindo a gente? Eita, vamos lá então. Bom, eu vou falar de um livro que eu li recentemente, que se chama Laços de Sangue, da Octavia Butler. Ela foi a precursora, ela era uma mulher negra, né, dos anos 70 ali, a escrever sobre ficção científica. Então ali a maioria dos livros dela de ficção científica eram voltados, né, para o público negro e também traziam personagens negros, o que era já uma revolução ali na época. E o Laços de Sangue, ele é uma ficção, né, que trata de uma personagem, a Dana, que é uma moça dos anos 70, que do nada ela acorda na época da escravidão nos Estados Unidos, porque uma criança, né, começa a se afogar. E aí ela precisa salvar essa criança. Então toda vez que essa criança, né, que é um homem branco, está em perigo de morte, ele meio que inconscientemente chama a Dana. Então a gente vai vendo essa relação dela voltando toda vez para essa época da escravidão e como ela precisa se virar ali naquela época que ela não tem nenhum conhecimento em relação a ser uma escrava, porque ela nunca foi uma escrava, né? Ela era dos anos 70 e tudo mais, mas ela precisa aprender ali a como se virar para não morrer, né? Então é um livro muito interessante que trata sobre uma jornada de uma personagem negra e que passa por uma experiência muito aterrorizante e precisa reviver isso todas as vezes até sair desse looping praticamente. E que caramba, hein? Nem no futuro o homem branco deixa a pessoa em paz, né? Puta merda.
ai. Pelo amor de Deus. Muito bom, Ju. É isso? Livros, então? É isso. Vamos de livros. Vamos de livros. Muito bom. Cláudio, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí? De plano detalhe? Que você assistiu, consumiu? Algo que você comeu, de repente? Olha, primeiro eu queria indicar, sei que muita gente sabe que mas pouca gente leu literalmente o livro que a gente está falando aqui da adaptação, Planeta dos Macacos, do Pierre Poulet, o livro francês, para quem não sabe, de 1963, e que inclusive, para quem pode ficar curioso aí de ler, justamente, porque ele tem realmente uma história muito parecida com o filme de 68. Mas existe uma curiosidade interessante, que o filme tem um plot twist, né, que todo mundo conhece, aquele final dele na Estátua da Liberdade, e o livro também tem um plot twist, mas ele é muito diferente e ele funciona só na literatura, não funcionaria de jeito nenhum no cinema. É mesmo? Só vou deixar isso aí pra curiosidade, pra quem quiser ir atrás. É muito legal o plot twist do final, tão legal quanto do filme, e eu digo até mais que eu acho o livro muito mais legal do que o filme. Mas, enfim, isso é papo para outro dia. Caraca, fiquei muito curioso. Mas eu não citei, assim, mas o livro foi lançado antes do filme? Foi, ele é lançado em 63. Ele é realmente uma adaptação. O filme é uma adaptação mesmo. E acho que essa é a grande diferença, assim, porque ele tem esse plot twist com base numa coisa que começa no início e que o filme tem uma coisa parecida, só que é transportado, obviamente, para o audiovisual, que fica bem diferente do que para a literatura, né? Uma coisa que realmente o plot do livro só funciona num livro, não funcionaria de nenhum outro jeito. Isso que é muito legal. E a outra dica, a gente tá falando de animais contra seres humanos, eu revi um tempinho atrás, que eu tinha visto há muitos anos e que eu já tinha adorado, e eu revi, eu fiquei mais apaixonado ainda, porque é um filmaço, e muito legal também, porque também é um filme extremamente político, como a gente tá falando aqui do Planeta dos Macacos, que é o Piranha, do Joe Dante. Um filmaço de 78, e é maravilhoso, e é um filme também altamente político, e que basicamente, ele, vamos dizer assim, vai onde o Tubarão do Spielberg, que é um filme que todo mundo aclama muito, e realmente é um filme muito bom, não vai. Se o Tubarão ele vai até um certo ponto ali, o Joe Dante ele passa desse limite. Então isso que é maravilhoso, o Piranha que tá disponível no Look. Então, pra quem quiser procurar, e também disponível naquelas outras formas que a gente sabe que sempre dá pra achar por aí. Caraca, olha só. Você foi fundo nessa aí, hein? É a brincadeira dos animais contra os seres humanos aqui. Muito bom, muito bom. Tá aí então, tô anotando tudo aqui, porque você que tá ouvindo a gente, se você quiser depois assistir ou ler, né, tudo que o Cláudio e a Júlia estão passando aqui pra gente, você vai poder ir direto no post desse podcast, vai estar tudo lá listadinho, é só você clicar, você vai ser direcionado aí pra você poder assistir ou pegar o livro e tudo mais. Pra finalizar aqui o Plano Detalhe, eu trouxe um só, que é um podcast que eu voltei a ouvir recentemente. Eu era um dos órfãos do Foro de Teresina e aí agora a gente voltou a ter Foro de Teresina, então eu queria recomendar para quem deixou de ouvir e tudo mais, né, na época que o podcast acabou terminando, volte porque tá muito bom. Dessa vez a banca ali tá sendo formada pelo Fernando Barros, a Ana Clara Costa e o Celso Rocha de Barros. A Ana Clara Costa e o Celso Rocha de Barros são um espetáculo. O Celso, então, eu acho as análises dele muito maravilhosas. E ainda, vira e mexe, eles trazem o Bernardo Esteves, que é o repórter de ciência e meio ambiente da Piauí, para falar justamente sobre meio ambiente. E aí tem um episódio que eu vou deixar aqui recomendado, que foi um dos últimos episódios aí que eles lançaram, que se chama Dentro da Tempestade, as chuvas e a política na tragédia do Rio Grande do Sul, onde eles dedicaram um programa inteiro para falar justamente sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Hoje a gente está aqui com uma representante do Rio Grande do Sul, a Júlia está aqui, e o programa ele é muito esclarecedor, principalmente para falar justamente sobre, né, a omissão das políticas que contribuíram para esse colapso, o que está sendo feito, quais foram as consequências imediatas, né, das chuvas e o futuro desses problemas climáticos, inclusive
no Brasil e tal. Então acho que é muito importante pra gente ficar atento. E é isso, né, Ju? Acho que você que tá vivendo aí, acho que esse é um momento realmente da gente refletir. Foi um grande aviso, né, pra gente, assim. Sim, exatamente. Muito. Enfim, falar sobre esse assunto é importante, assim, porque a gente tá vivendo ainda, não acabou. A gente tá nessa crise climática que... eu não vou dizer que pegou a gente desprevenido, porque não pegou a gente desprevenido. A gente já tinha sido avisado há algum tempo que isso poderia acontecer aqui no estado, mas os nossos governantes ignoraram qualquer tipo de aviso, qualquer tipo de alerta. E aí, enfim, aconteceu o que aconteceu. Como eu falei no off com o Rafa, né, muitas pessoas que são as pessoas mais pobres, que são as pessoas que realmente têm pouca coisa, são as pessoas que mais sofreram e que mais foram afetadas pelas enchentes aqui no estado. A gente ainda tá recuperando as coisas, não tá 100%, assim, vai demorar muito para ficar 100%. Então, realmente é uma questão que não se aplica só aqui ao estado, mas sim ao Brasil todo. E que a gente precisa, eu acho que o principal, assim, o que vem, né, dessa tragédia, é a gente ficar de olho em relação ao que os políticos estão fazendo de políticas públicas para o meio ambiente. Porque é algo que não vai se resolver fácil, assim, e que a gente precisa estar muito atento, porque hoje foi o Rio Grande do Sul, mas amanhã pode ser outro estado, e se a gente não ficar esperto e não ficar em cima, né, do que está sendo feito, isso vai só se repetir cada vez mais no Brasil. Exato. E só pedir também realmente pro pessoal aí que tiver como ajudar, seja contribuindo financeiramente, né, em vários Pix que tem aí na internet, né, e tem os lugares também que vocês podem ver, os lugares que são de fato, que vão de fato chegar, né, às pessoas afetadas, mas também com doações. Tem muitos estados participando de doações, né, os correios e tudo mais. O que as pessoas estão mais precisando aqui é de água potável, então é algo assim que realmente a gente tá precisando. Então quem puder ajudar de qualquer forma vai ser muito, muito, muito gratificante mesmo. Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 554, batemos esse papo sensacional aqui sobre Planeta dos Macacos, O Reinado, um filme que tem estado, né, na frente das bilheterias no Brasil e em vários lugares aí do mundo, e a gente teve esse papo sensacional aqui. Eu tive o prazer de conversar com a Júlia, com o Cláudio aqui sobre o filme. Então, Ju, queria primeiro agradecer você pela sua participação, foi excelente mais uma vez, que bom que deu certo de você estar aqui com a gente, espero que você volte mais vezes ainda esse ano, e deixa aí meios de contato, sites, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho aí nas internets. Primeiramente, muito bom estar aqui sempre, adoro falar sobre cinema com vocês. Cinemação é um lugar incrível que sempre digo que é muito fantástico estar aqui, porque a gente conhece pessoas de todo o Brasil e sempre tá... assim, isso pra mim é incrível, assim, poder falar de cinema com várias pessoas do Brasil inteiro. Então acho que a cinemação tem esse papel muito principal, assim, muito essencial, né, que é do diálogo e enfim, né, da gente poder realmente se conhecer, né? E em relação a e-mails de contato não, né? Mas em relação às redes sociais, onde vocês podem me encontrar, bom, eu estou lá no Emerald Corp, onde eu escrevo sobre séries, filmes, né? Faço críticas lá. Então tô sempre lançando alguma coisa lá. Enfim, quem quiser acessar, tanto no Instagram quanto no site e também no YouTube também, quem quiser lá dar uma olhadinha. A gente tá com uma newsletter agora, então quem quiser também assinar a nossa newsletter, que é gratuita, né? Você tem que colocar o e-mailzinho, vai receber toda quinta pelo e-mail ali uma newsletter com tudo que tá acontecendo em relação a séries e filmes, né, novidades, e também as nossas críticas diárias no site. E além disso, também quero comentar aqui
que eu voltei com o meu podcast que eu faço junto do meu irmão, que cursa História, né? E a gente tá em um podcast Stories, então essa muito jogadinha bom. Aí da história, né? A gente fala sobre... Bom, a gente fala sobre séries e filmes também, mas com uma pegada bem mais social e histórica, né? Trazendo fatos históricos e para relacionar ali com filmes e séries. Então, quem quiser aí seguir a gente nas redes sociais, é Stories_Cast, e também nos agregadores de podcast. Quem quiser também ouvir a gente, pode pesquisar por lá, Stories. Muito bom, muito bom. Procurem lá a Ju, porque o trabalho que ela faz é incrível. Não à toa ela está aqui, né? A gente adora trazer pessoas que sempre contribuem muito com a discussão, assim como o Cláudio, que está aqui. Cláudio, então, muito obrigado também por essa oportunidade da gente trocar essa ideia. Sabe que aqui a casa também é sua, então volte mais vezes e diz também aí como que as pessoas fazem para ficar de olho, né, no que você está produzindo, escrevendo e tudo mais. Bom, Rafa, obrigado pelo convite, primeiramente. Prazer falar com você e com a Júlia. Foi um papo muito legal. De um filme também que suscita muitas discussões, né? E, inclusive, o que a Júlia falou, uma coisa realmente muito legal, que a gente sempre aqui tem esse contato. Sempre que participa, pode ter um contato com uma pessoa totalmente diferente, de uma parte totalmente diferente de produção de conteúdo do país. É sempre muito legal essa multiplicidade e diversidade que eu gosto muito do Cinemação. Dito isso, como as pessoas podem me achar? Então, em todas as redes sociais, X, Twitter, como quiserem chamar, no Instagram também, e também no Letterboxd, se quiserem me seguir lá, é @CláudioGabrielJ. Então, todas as redes eu tô assim, e aí vou colocando um pouquinho de tudo por lá. Inclusive, colocando meus textos normalmente que eu faço, que é, como o Rafa falou lá no início, no meu site, o Senta Aí. Geralmente eu faço umas críticas e reportagens, matérias, onde eu faço lá no site da CBN. Além disso, eu tenho também uma newsletter voltado a um resumo de notícias da cultura pop de cada semana, que se chama Conte-me, por favor, que está lá no Substack. Quem quiser seguir lá também, toda semana, toda terça-feira, 8h30 da manhã, recebe aquele resumão semanal das notícias de cultura pop. Pô, é sensacional, sensacional. Muito bom, gente. É isso. Lembrando você que está ouvindo a gente, se você gostou desse episódio e você quiser, né, nos ajudar com a discussão, mandando sua crítica, análise, pergunta e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais, né, buscando sempre por @cinemação, sem o tio, sem o cedilha e tudo mais. Pode procurar a minha também, Rafa Arinelli, tudo junto, com 2 L's e 2 A's, né? Rafa Arinelli, tudo junto. E você pode também mandar um e-mail pra gente aqui no contato@cinemação.com. No e-mail você escreve, vai chegar seu e-mail aqui pra gente e a gente separa para mandar aqui pros nossos convidados ou eventualmente ler em algum outro episódio. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 555 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.